gente, como nós vimos no vídeo anterior, nós vimos que sobre a redenção de Cristo, né, o dispensar de Cristo através da obra redentora dele na cruz do Calvário, da sua ressurreição e, por conseguinte, o dispensar dele através do Espírito Santo, né? Porque eu não sei se é familiarizado a vocês também que quando o Espírito Santo é falado, esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo, tá? Que é dispensado para dentro de nós, que é o próprio Deus, né? E continuando, vamos falar agora sobre o quinto tópico, né? Que é sobre a regeneração do homem. Eu acredito que essa parte é uma parte mais assim interessante, porque nós precisamos compreender isso, sabe? Que Cristo ele veio fazer algo. O que ele veio fazer? Regenerar o homem, tá? Então esse quinto tópico é sobre a regeneração do homem. Deixa eu ler aqui para vocês. Uma vez que Cristo tornou-se Espírito que dá vida, o homem pode agora receber a vida de Deus em seu espírito. A Bíblia chama isso de regeneração. Para receber essa vida, o homem precisa arrepender-se a Deus e crer no Senhor Jesus. Então, olha só, Kelly, separa aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Então a gente precisa que para Deus fazer isso na vida dos nossos, eles precisam se arrepender. Mas eu não vou conseguir fazer nada para que os meus parentes eles mudem o pensamento dele. Pode ler, Kelly. 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tá vendo, gente? Então, ele nos gerou de novo. É aquela história lá que a gente sempre tem que voltar, de Nicodemos e de Jesus naquele diálogo. Quem não acredita que Nicodemos se converteu, está enganado, porque depois ele é um que vai junto com José de Arimateia para resgatar o corpo de Cristo. A salvação, né, ela precede, né, ou melhor, ela precede a regeneração. Nós aceitamos a Cristo, Cristo nos salva e através da salvação nós somos regenerados. Nós somos tirados lá do lamaçal do pecado e somos colocados agora na presença de Deus. E aí, gente, tem uma questão. Não existe outra forma de nós sermos gerados de novo do que a não ser nos arrependermos, né? Arrependimento. Isso, tem que se arrepender. Como é que você... Nós falou dos nossos filhos. Nós temos que orar para que esse arrependimento, porque tudo começa no arrependimento. João Batista não pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Isso. Arrependei-vos. Agora tem uma coisa. A gente pode fazer alguma coisa? Não, o Espírito Santo. A gente não. Não, nada. Nós precisamos entender que somente o Espírito Santo pode regenerar alguém. É o que eu orei ontem, pastor. O senhor é resultado da oração de alguém. A Kelly é resultado da oração de alguém. A Nilza, nós somos resultado da oração de alguém. Então, nós vamos orar, porque essa obra é redentora do Espírito. E essa situação que você bem colocou, Marli, é que nós, por sermos resultados de oração, sabe, nós precisamos entender que a nossa posição tem que ser uma posição também de amor. Justo, claro. Amar as almas. Orar por elas, por esses que não entendem como ofendem a gente. Isso. Eu, sinceridade, diante de Deus, eu tenho mudado a minha oração. Sabe? Eu tenho mudado a minha oração e tenho mudado também o meu modo de ver, como nós já falamos semana passada, de ver as pessoas, sabe? Porque, na verdade, eu também andava cego.
Eu também era cego. Também era cego. Também vivia numa cegueira espiritual. Eu achava que eu eu poderia me salvar. Entende? Através do que eu fazia, Esforço. do meu próprio esforço. Só que isso não acontece. Nós vimos aqui que somente Cristo é quem pode fazer alguma coisa para nós e nos regenerar. Olha só, para ser regenerado, simplesmente vá ao Senhor com o coração aberto e honesto e diga a Ele. É até uma oração que eu acho interessante que eu coloquei aqui. Olha só, vá e diga para Ele o seguinte. Sabe por quê, gente? Nós temos gravado aqui e tem pessoas que depois estão vendo esse vídeo. Há pessoas que estão assistindo, tá? Uhum. Olha só, é só você vai, né? Vá ao Senhor e faça uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, sou pecador. Eu preciso de ti. Obrigado por teres morrido por mim. Senhor Jesus, perdoa-me. Lava-me de todos os meus pecados. Eu creio que tu ressuscitaste dentre os mortos. Eu te recebo agora mesmo como meu Salvador e para a minha vida. Entra em mim, enche-me com toda a tua vida. Senhor Jesus, eu me entrego a ti para o teu propósito. Entende? Então, a gente às vezes, as pessoas, elas querem Deus, ou melhor, eles querem as bênçãos de Deus, mas muitas das vezes não querem o Deus da bênção, sabe? Verdade. Uma coisa que outro dia eu estava vendo, eu ouvi uma pessoa dizer que não existe essa situação de escrever o nome do livro da vida. Eu estava lendo Apocalipse e aí realmente existe, sabe? Existe realmente a questão do nome ser escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz assim, lá no finalzinho diz assim, e abriu-se o livro da vida. E quem não foi encontrado no livro da vida foi também lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? Então nós temos o nosso nome, mas a gente precisa fazer um tipo de oração desse tipo, reconhecendo que nós somos pecadores. Porque é difícil, gente, nós reconhecermos que somos pecadores. O que é mais difícil para mim, eu vou falar de mim, tá? É eu achar que eu posso fazer alguma coisa, sabe? Que eu posso lutar contra o pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Me lembrei aqui agora. Lembra daquele jovem rico que chegou para o Senhor e falou assim, eu já falei isso na outra live, Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, obedece a lei, honra teu pai e tua mãe, não adultera, não rouba, não blasfema. Aí, aquele homem, né, foram 5 coisas que Cristo disse para ele, 5. Aquele jovem fala para Cristo, para Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Jesus, opa, que bom. Mas Jesus disse, mas ainda te falta uma coisa. Gente, sempre vai faltar uma coisa para nós. Sabia disso? Porque se o jovem falasse, eu faço isso também, Jesus ia dizer, falta outra coisa. Porque, gente, sempre vai faltar. Sabe para quê? Sabe para quê que Deus faz isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Para que eu e você, nós entendamos que Deus quer tomar as rédeas da nossa vida. Que Ele quer realmente agir na nossa vida. Que Ele realmente quer direcionar a nossa vida. Ele quer realmente que eu e você sejamos realmente dele. E que
entendamos que Ele é Deus que age através de nós. Ó, pensa numa coisa. Quando a pessoa tem um problema, vamos supor que ela tem um problema com o cigarro, que ela fume. E ela é fumante e ela não consegue deixar o vício, mesmo ela tendo aceitado Jesus como Salvador. É pecado? Sim. Mas nota uma coisa, como é que ela vai deixar de fumar? Por força própria, gente, o pecado sempre vai reinar na carne. O que ela deve fazer? O que ela deve fazer? Ela deve chegar para Cristo e dizer: Cristo, Jesus, deixa de fumar por mim. Entenderam? Não? Se Jesus é o Senhor daquela pessoa, se Jesus é o Senhor da minha vida, é Ele que tem que deixar de fazer, porque Ele é o Senhor. É Ele que vai vencer por mim. Eu não vou conseguir vencer. Eu tenho um pequeno testemunho assim, do Carlos Henrique, que eu ganhei para Jesus, Jair Gomes. Ele dirigia a Kombi da Monte Irmão. Ele se converteu, ele ia na igreja na época na Barra do Boi e frequentava a Monte Irmão, estava começando a nascer na fé. E ele não conseguia largar 2 maços de cigarro por dia. Então, 3 meses na igreja, ele saía no meio do culto e ia lá fumar. Aí um dia chegou Deus e falou: Deus, eu não quero mais fumar. Tem 3 meses que eu me converti, me ajuda. Sabe o que Deus falou com ele? Toda hora que você tiver vontade de fumar, você toma um gole d'água e pensa que você está parando. Ele parou com 3 dias. Então, essa é uma técnica que Jesus usou, né? O Espírito Santo falou para ele: bebe água. O Espírito Santo, ele falou: Deus falou para mim: bebe água. Então, mas Ele não conseguiu. essa situação é como se fosse assim, mas eu queria ser assim, até mais direto, Marli. Eu quero dizer para você que se Cristo é seu Senhor, Ele pode fazer. é Ele que tem que fazer. Né? Não pode não, é Ele que tem que fazer. Justo. Não, ele usa até, assim, ele pode chegar e fazer e pode chegar e te dar a direção, não é verdade? Sim, mas torna a dizer para você. A gente ele te arranca na hora, né? Ou pode fazer o processo, né? Isso, mas nós precisamos vencer. Sempre. Porque é ele que vence por nós. Né? Mas como... Lembra que eu contei a história de uma irmã da nossa igreja, da igreja que eu pertencia, que ela era cristã, uma excelente pessoa, que não conseguia deixar o vício de cigarro. E um dia ela falou isso para Cristo: Jesus, toma, eu não quero fumar mais, mas eu não consigo. Toma o meu desejo. E ela deixou de fumar. Ela mudou de vida. A família dela mudou de vida. Amém? Então a gente precisa confessar que nós somos pecadores. Precisamos pedir a Cristo, dizer para Cristo que nós precisamos dele. Precisamos de dizer para o Senhor Jesus para Ele nos perdoar. Precisamos de pedir que Ele nos lave de todo pecado. Precisamos de dizer para Ele: Senhor, eu acredito que Tu ressuscitou. Precisamos, dentre os mortos, né? E precisamos também dizer para Ele: eu recebo a Ti como meu Salvador e Salvador da minha vida. E se entregar a Ele. Gente, torna a dizer: como é que eu me entrego a Cristo se eu quero fazer alguma coisa? Sabe? Eu quero fazer alguma coisa. Ah, não, eu vou fazer isso. Porque eu fazendo isso, Deus vai agir a meu favor. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu tô tentando ser o mais claro possível. Nós podemos fazer tudo. Podemos nos consagrar, jejuar, no submonte, dar esmola. Podemos fazer tudo. Mas nós fazemos isso quando Paulo disse. Então, eu estou tentando ser o mais claro possível no que eu quero dizer para vocês. É porque tudo que a gente faz, gente, nós fazemos
e achamos que nós conseguimos comprar, entre aspas, Deus, entende? Mas na verdade, Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Amém. Eu creio. Eu preciso me consagrar? Preciso. Mas eu me consagro é porque é para Cristo, porque Ele já fez. Eu preciso orar? Preciso. Mas eu botei na mão de Deus aquela causa que vocês já sabem. E eu falei para Deus, Senhor, eu não falo mais sobre esse assunto, porque eu sei que tu já resolveu. Entende? Então eu deixei. A palavra de Deus diz que eu já venci, então eu já venci. Amém? Então é essa situação que a gente precisa entender sobre a regeneração. Ser regenerado é isso. A gente precisa compreender que Cristo agora habita em mim. E quando quando eu quero alguma coisa, é Ele quem está fazendo por mim, quem vai fazer por mim. E não, gente, eu é que vou fazer. Eu não tenho que fazer... Escuta agora, estão sentadas? Eu não tenho que fazer mais nada. Cristo já fez tudo. Verdade. Mas, pastor, eu não vou então orar mais? Não, gente, não é isso. Eu só preciso orar e acreditar. Se eu não acreditar e tomar o presente de novo das mãos de Cristo, eu vou estar errando. Eu vou estar dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. Deu para entender agora? Se eu orar, como eu disse para Jesus, Senhor, está na tua mão, eu sei que já venci. Se eu for mover alguma outra coisa, como eu já tive proposta para mover, eu estou dizendo que Deus não tem poder. Estou dizendo que Ele não tem poder e que Ele não pode fazer o que a palavra dele diz. Agora, eu descansei. Eu já descansei com respeito à minha família, descansei com respeito aos meus filhos, descansei com respeito ao meu sogro, minha sogra, ao meu cunhado, aos meus irmãos. Estou descansando agora. Falo para Jesus, Jesus, tu pode fazer. Espírito Santo, é tu que faz. Amém? Ok? Amém. Vamos para aqui, para a sexta e última parte, né, dessas seis questões, seis partes, né, desse capítulo sobre o mistério da vida humana. Porque um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, isso é mistério. Eu falei, como assim isso é mistério? O que é mistério? Aí eu fui ler que mistério, quem é o mistério? É Cristo, o mistério. Ele já foi revelado, então não tem mais mistério. Amém? A plena salvação, gente, por último agora. Eu vou ler, mas depois eu vou pedir Kelly para ler alguns textos. Após a regeneração, aquele que crê precisa ser batizado. Então Deus começa um processo que dura a vida inteira, de gradualmente espalhar-se com a vida do Espírito para a alma do crente. Esse processo chamado transformação exige a cooperação do homem. O crente coopera permitindo que o Senhor se espalhe para a sua alma, até que todos os seus desejos, pensamentos, decisões tornem-se um com os de Cristo. Por fim, na volta de Cristo, Deus saturará plenamente o corpo do crente com sua vida. Isso significa a chamada glorificação. Assim, em vez de estar vazio e danificado em todas as suas partes, esse homem está agora cheio da vida de Deus. Essa é a salvação plena de Deus. Agora, esse homem expressa Deus cumprindo o seu plano. Kelly, lê por favor aí Marcos 16:16. É o último versículo, né, do Evangelho de Marcos.
Manilson, a gente já vai acabar. Calma. Marcos 16:16. Olha isso aqui assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É desse jeito. É literalmente desse jeito. Curto e grosso. Sabe? Curto e grosso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas nós, gente, nós ficamos fazendo o quê? Ah, não, mas se... Gente, é aquilo ali. Se não for o que está escrito, nós estamos fazendo a palavra de Deus mentirosa. Outro texto, por favor. Acho que nós até lemos esse já. Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Ele habita dentro de nós. Nós precisamos entender que depois de tudo isso que nós vimos, a plena salvação, Cristo habitando em mim, habitando em vocês, nós viveremos uma vida plena. E para encerrar, o versículo Filipenses 3:21. Qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também assim a todas as coisas. Amém? Depois de tudo o que for feito, nós teremos o corpo igual ao de Cristo. Ou seja, igual ao corpo que Adão tinha. Lá, um corpo transformado, um corpo totalmente novo, regenerado, para viver uma vida eterna. Gente, vou tornar a dizer para você uma coisa para a gente já ir encerrando. Se eu não acreditar no que essa palavra está dizendo, sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer de Deus e da sua palavra mentiroso e mentirosa. Se ele está dizendo que o corpo, o meu corpo, o nosso corpo, o corpo que nós estamos vivendo, ele será transformado para viver plenamente, isso vai acontecer. Sabe? Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Eu preciso saber disso. E eu preciso tomar isso para mim. Você precisa tomar isso para você. Nós precisamos compreender que Deus, quando ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é literal. Tenha a vida eterna. Nós já estamos vivendo já um pouco da vida eterna aqui nessa terra. Precisamos tomar isso para nós e entender que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, a partir de hoje, quando a gente for apresentar alguma coisa, alguma causa, nós temos que entender que Cristo é que tem poder. Algum pecado, alguma dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Vamos sair dessa live aqui daqui a pouquinho pensando assim: qual é a minha dificuldade? Qual é o meu pecado? O que é que eu não consigo deixar? Existem várias coisas, existem vários pecados, várias situações. Às vezes, talvez uma coisa que para mim é muito grave, talvez para vocês não seja. Talvez para vocês seja uma coisa muito grave e para mim talvez não seja. E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, muitas das vezes nós achamos que pecado é apenas aquela questão de adultério,
fornicação, matar, roubar. Não é só isso, gente. É muito mais. É às vezes falar, é às vezes ficar magoado, é às vezes coisas que realmente nos separam de Deus. Amém? Que nós possamos compreender isso e entender que Deus ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Eu vou parar aqui e a gente encerra para a gente estar orando, tá bom? Então nós fechamos aqui, só para relembrar, o mistério da vida. Nós falamos sobre o plano de Deus, falamos sobre o homem, sobre a queda do homem. Hoje nós dissemos sobre a redenção de Cristo para dispensar de Deus para dentro do homem, a regeneração do homem e a plena salvação de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Amém.